Nem todo mundo tá afim de jogar o jogo do infoproduto, porque a pessoa acha que fazer curso é muito fácil. Então ele chega e fala assim, eu quero fazer um curso. E acha que vai fazer o primeiro, vai dar bom, vai vender e vai ficar milionário com esse negócio. E a gente testou algumas coisas na agência, de pessoas que falaram assim, não, eu tô comprometida, eu quero, vou fazer. Aí quando vem a primeira bateria de criativos para gravar, acabou. Nossa, não posso. Não, eu não tenho. Eu tenho um monte de outras coisas para tocar. Você tá achando que eu só faço conteúdo? A gente falou assim, cara, eu preciso elevar a consciência dessas pessoas sobre, primeiro, o que é ter uma marca pessoal, criar uma marca pessoal, como isso é poderoso, como isso pode reverberar, inclusive, nesse ecossistema de negócio lá de fora. Olá, eu sou Alexandre Abramo. Eu sou o Cleiton Maranhão. E eu sou a Cris Taveira e esse é o Hotmartcast. Cris Taveira, nossa querida Cris. Cris, já tentamos 2 vezes marcar, agora deu. Agora deu, Cris, funcionou. Para quem não conhece Cris Taveira ainda, para quem está fora do universo e não conhece Cris Taveira é a fundadora da Rocket, que é uma agência que em 2 anos, possivelmente, eu acho que foi a de maior crescimento da Hotmart. Se não foi a maior, com certeza está entre as maiores. Você chegou nesse mercado não tem muito tempo e nós temos uma história boa para poder contar sobre isso. Temos várias histórias. Não tem muito tempo, mas você tomou ele de assalto. Você aprendeu muito rápido, né? Uhum. Como é que faz esse jogo. Conta pra gente de onde você vem, quando que você tromba com esse mercado, que essa é uma boa história pra gente começar. Tá. Bom, eu acho que o marketing não aconteceu para mim por acaso. Então, eu já trabalho com marketing há muito tempo, né, no Burger King. Eu fui franqueada do Burger King, né, eu comecei em 2006 e a gente vendeu nossas operações em 2017. Então, no IPO da Bolsa. E a minha função lá no Burger King era diretora de marketing do Grupo Centro-Sul. Então, quando eu conheci o mercado de infoproduto, eu falei assim, caramba, os fundamentos são os mesmos. Eu só preciso... marketing. É marketing. E marketing é ferramenta a serviço de alguma coisa. Então, se eu tô querendo vender infoproduto, e é interessante vender infoproduto porque a margem é bem melhor que a margem de sanduíche, nossa senhora. Eu falei e assim, operação, cara, nossa, a operação nem se fala. Então, eu consigo escalar isso aqui de um jeito muito mais fácil, porque eu não preciso colocar um CAPEX gigantesco, não preciso contratar 50 funcionários para abrir uma loja. Então, vou testar, vou fazer e acho que o primeiro teste nosso já virou. Já virou. A gente vendeu R$200 mil no primeiro teste. Eu fiquei 6 meses estudando e aí no primeiro já virou. Isso foi que ano? 2020. 2020. Foi 2020. A gente começou em julho de 2020. Foi o primeiro lançamento nosso. Caramba. Tá fazendo 3 anos, É muito então, recente. É muito recente. Muito novo, E quando a gente pensa em empresa, gente, é um neném, né? Ainda mais você que veio de negócios estruturados e né, às vezes até de certa maneira, assim, não necessariamente o seu era centenário, mas a lógica, né, de vender comida é uma das coisas mais antigas que existem, né? Então, já é um mercado muito sólido e, em geral, de margens pequenas, certo? Muito apertadas. Se você não comete um erro, você está perdido, né? Muito fácil perder dinheiro com alimentação. Muito fácil. Porque você tem coisa eu vencendo... perco muito dinheiro com alimentação. Eu também perco. Perco dinheiro e ganho peso. Atualmente você está perdendo Essa peso. conta fecha. Essa conta fecha. Mas, então você tinha uma operação muito complexa. Quantas pessoas chegaram a ter? A gente chegou a ter 2 mil colaboradores no grupo. Nossa. Então, eram 2.000 70 pessoas. restaurantes, né? Era muita coisa. Eram muitos problemas. E aí, assim, imagino que do ponto de vista operacional, tudo devia ser devia ser incrível do ponto de vista de aprendizado, mas devia ser um pesadelo do ponto de vista de dia a dia. Aí, boa, você entrega, vendeu. Sim. Vendeu. E aí você olha pra você mesmo assim e fala assim, tá. E agora? E agora? Como é que foi esse momento? Esse momento foi justamente assim. E agora? O que eu vou fazer? Só que em 2012 começou a ter um movimento que eu achei muito legal, que era o movimento das startups no Brasil. E aí eu falei, cara, eu tô vendo que inovação é uma coisa que está acontecendo e a gente precisa olhar para isso. E eu comecei a investir em startups.
E comecei a perder dinheiro com startup. Esse é o melhor jeito de aprender. Não é, Abramo, não é. Não é, definitivamente não é. Talvez um MBA, uma coisa seria mais barato do que o dinheiro que eu perdi com startup. Mas quando isso aconteceu, eu falei assim, não vou deixar isso acontecer mais não. O que eu tenho que fazer? Onde que isso está acontecendo no mundo, assim? Nos Estados Unidos está bombando, então eu vou para lá, vou estudar. E aí eu fui para os Estados Unidos estudar esse movimento, e aí eu voltei em 2013, assim, sabendo que isso era uma coisa muito latente, e foi quando eu ouvi falar sobre o movimento de infoproduto. E aí um amigo meu falou assim, cara, tem um negócio aqui que você tem que ver, que tá rolando. Eu falei, é pirâmide. Não tem lógica. Como assim? O pessoal tá vendendo isso. Isso é pirâmide, isso não funciona. Não tem como. Não tem como. Nessa coisa das startups, a gente tinha muito preconceito até com infoproduto. Total, tô ligado. Sabe? Da gente pensar assim, hoje, tá? como tem? Tem até hoje. Da gente pensar, como assim um infoproduto? E daí, o que acontece? Depois que a gente vendeu, eu comecei a fazer mais investimentos em startups, diversificar um pouco o portfólio e comecei a prestar consultoria. Então, prestei consultoria para várias empresas, sempre na área de marketing. Aí, eu fiz um projeto para o governo do estado de Goiás. E eu falei assim, eu quero voltar a empreender. Pode falar qual foi? Eu sei qual é, mas pode falar ou tem problema de falar? Não tem problema não. Foi Campus Party, não foi? A gente fez vários, né? Eu fiz o planejamento de inovação do governo do estado. Por causa dessa experiência com startups. E aí, eu levei a Campus Party lá para Goiás. Campus Party é gigante, né? Então, assim, é gigante. Não, foram 80 mil pessoas. Eu nunca tinha feito um evento. Foi o meu primeiro evento. E aí é muito interessante porque, assim, aquele negócio de pensar grande e começar pequeno, né? Primeira vez que eu fui fazer essa reunião sobre a Campus Party, eu falei, eu quero fazer a melhor campus do Brasil. Como assim? Goiânia nunca teve. Não interessa. Vai ser a melhor e vai ser a maior. Quantas pessoas? Não, vamos pensar em 20 mil. Não. Quantas barracas a gente pode colocar? E aí a gente colocou a lotação máxima, assim. A gente bateu 80 mil pessoas em 3 dias de evento. E foi muito, muito, muito legal. E aí, então, você tem esse contato aí direto com startup, agora, com a virada depois, quando você começa a estudar infoproduto de verdade. Aí eu comecei na verdade, eu comecei a estudar depois, assim. Então, eu estava nesse movimento de fazendo projeto para governo, mas sabendo que eu queria voltar a empreender. E eu fui numa festa, numa balada, assim. Boa. E aí, encontrei um cara lá que eu olhei pra ele e falei assim, gente, eu conheço essa pessoa. Os olhos meio arregalados? De algum lugar, tipo isso. Eu falei assim, de onde que eu conheço essa pessoa? E eu sou muito fácil, assim, de se relacionar, né? Acho que o goiano tem muito disso. A gente é muito aberto, a gente é muito, muito simpático, assim. Eu falei assim, eu te conheço de algum lugar. Você chama Érico? E era o Érico Rocha. Ele falou, você chama, eu chamo o Érico. Tava, mano, o que você faz? O que você faz mesmo? Eu já te vi. Faz? Mas ele falou, chama. Tava ele, a esposa dele. E aí a gente começou a conversar. E a gente trocou o WhatsApp. Eu falei assim, o que você precisar aqui em Goiânia, conta comigo. Chama aí. Tem um monte de coisa aqui que você precisa, enfim. Aí trocamos o WhatsApp e ele me chamou pra ir num evento dele em São Paulo, que era o Fórmula. Um Hopper, um Stacker Trio. Tipo isso. E aí ele falou assim, não, vamos lá vai ter um evento meu, lá em São Paulo, no FL, você é minha convidada, vai pra lá. Aí eu chegando, eu mandei uma mensagem pra ele, mano, tô chegando. Beleza, entra lá. Quando eu cheguei... Você viu o tamanho? Que eu vi o tamanho do evento. Que você foi desavisada, você não sabia, tipo assim... Eu fui meio desavisada. E quando eu vi aquele tamanho de evento, eu falei, caramba... Que é isso aqui, né? Aí uma pessoa começou, não, eu tô fazendo milhões adestrando cachorro. Eu tô fazendo milhões fazendo unha. Eu falei assim, eu quero aprender esse negócio, mas eu nunca mais mando mensagem pro Érico enquanto eu não tiver pelo menos 1 milhão faturado. Eu vou falar o quê pra ele? Como que eu faço a Roma? Não vou fazer isso, não vou queimar cartucho, né? E aí eu acho que essa arte do relacionamento, né? Você não atravessar, você falar assim, entendi quem é a pessoa, entendi o que eu preciso fazer para poder nutrir essa relação, esse relacionamento. E aí eu falei assim, eu vou aprender sobre isso. Aí eu comprei o Fórmula, aí comecei a estudar, aí eu saí do governo, aí comecei a montar a estrutura da empresa. Que você... eu tenho uma... Eu não vou te contar primeiro, eu quero saber como que você vê isso. O que você achou de mais estranho do que você vivia do mundo do marketing tradicional? Certo. Quando você vem para o infoproduto, qual foi a coisa que você falou assim, putz, eu achava que isso deveria ser feito de uma forma completamente diferente, mas que você teve que adaptar? Teve alguma coisa que você olhou e falou assim,
Você já chegou já em 2019, 20, eu acho que estavam mais sólidas as estruturas, né? Mas teve alguma coisa que você olhou e falou assim, cara, isso aqui... Eu achava que era... Eu fazia de outro jeito no mercado convencional e aqui tem que ser de um jeito completamente diferente. Teve alguma coisa? Não, foi o contrário. Você achou tudo... Eu achei tudo incrível. Eu falei, como que o mercado tradicional não tá olhando para isso? Não tá fazendo. Não tá fazendo. E aí teve uma outra coisa, Abraham, que eu achei muito espetacular, assim. Quando eu mudei o meu olhar para infoproduto. Que a gente está falando de educação. Então, quando a gente está falando de educação, ela é a pontinha do iceberg. Quando você ensina uma pessoa a fazer alguma coisa, isso pode reverberar num monte de oportunidades na criação de um ecossistema de negócio. Então, eu falei assim, caramba, o que acontece com as startups? E aí veio esse background, assim, eu comecei a... Aí sabe juntar quando você... as pontas, né? Você vai juntando essas coisas e fala assim, putz... Tá colando agora. Então, na startup, quando você começa um negócio, você tá pensando em qual problema que você vai resolver. Ah, eu preciso de caixa. Aí o empreendedor vai lá e começa a buscar dinheiro entre amigos, familiares, para poder começar o negócio ou coloca do próprio bolso. Aí ele está desenvolvendo a solução para validar a solução. Só que, quando ele começou a fazer isso, ele precisa de dinheiro entrando. Ele precisa de base, né, de cliente. Só que isso custa caro. Porque você tem o tal do CAC, eu preciso adquirir clientes. Então, ele vai de novo, ou atrás de fundo, ou atrás de dinheiro. Então, muitas startups não conseguem rampar porque eles ficam presos nesse loop, sabe? De eu preciso de dinheiro para desenvolver a tecnologia. Quando eu estou desenvolvendo, eu preciso crescer a minha base de usuários. Só que na educação, essa conta inverte, porque você ensina a pessoa alguma coisa. Você está colocando dinheiro para dentro. Depois que você... virou, além de tudo isso, uma pessoa influente com essa base, cara, você consegue pegar 20 pessoas ali, vamos montar um grupo focal por entender qual que é a dor, e a partir dessa dor você já está com dinheiro no caixa. Você não está mais imaginando o que pode ser, ele está te contando o que é. E aí você pode desenvolver tecnologia para essas pessoas. Então, a gente tem um case no mercado imobiliário, né? Eu sei que uma dor deles é CRM. Eu posso pegar meus alunos... A gente não fez isso porque a imobiliária acabou soltando um CRM. Mas a gente podia pegar os nossos alunos e falar assim, onde está doendo? Vamos montar um CRM dos sonhos aqui? E aí a gente já nasce com uma base de 8 mil alunos, uma base que a gente vai conquistar com CAC zero, mas com uma tecnologia que também pode ter utilidade para essas pessoas. Ou seja, zero custo de aquisição. Zero custo de aquisição. E aí a educação, ela é a pontinha do iceberg. Sabe, você vai colocando as pessoas para dentro, enchendo seu caixa de dinheiro, entendendo os reais problemas e desenvolvendo esse ecossistema. Eu costumo, quando a gente tromba com a turma de startup, eu falo que eles têm preconceito com esse mercado, eles custam acreditar. Sim. Porque eles estão acostumados a ter uma necessidade de caixa muito grande. Então, eles estão acostumados de lutar muito por cada centavo que sai de embaixo. E aí, na hora que a gente fala desse mercado que tem 30% de margem... É surreal. Cara, tem 30% de... vendeu 12 milhões com 30% de margem. O cara da startup olha e fala assim, não, mentira. Mentira, tá errado. E detalhe, com uma estrutura enxuta. Normalmente com estruturas... escalável também. Escalável. Ou seja, com chance de vender ainda mais. Ou seja, você ir de 12 para 24 milhões não é tanto uma questão de pessoas, às vezes, né? Então, assim, às vezes é de achar novas audiências, é de investir mais em tráfego. Melhorar a oferta. Ter mais um produto na esteira. Exatamente. Não é dobrar o time, Sim. né? Que normalmente em startup, às vezes, você tem essa dor. Que é tipo, até se achar a lógica da escala possível... Eu preciso de mais desenvolvedores, eu preciso de mais tecnologia, eu preciso de mais investimento em toda a base. Tanto que, assim, a gente é suspeito para falar sobre, né? Mas uma das coisas que chamava a atenção da galera do mercado de startup, quando a Hotmart ainda era startup, é que a Hotmart, ela dá lucro, assim, desde sempre, basicamente. E aí os caras falavam, cara, mas como que é isso? Assim, as captações de investimento foi porque a gente quis captar investimento, né? A primeira, o que precisou foi o primeiro dinheiro lá, né? Do Matheus do Buscapé. Eu acho que o segundo, assim, já pagava a conta, mas eles queriam crescer rápido. A partir do terceiro, a empresa já era ultra rentável. E aí vem a similaridade com o mercado como um todo, né? Que assim, na base, cara, quase todo mundo do nosso mercado é bootstrap, né? A pessoa que se paga com o próprio dinheiro. É muito raro quem captou recurso. Vocês não captaram, certo? Vocês a gente foi colocando... Eu coloquei o primeiro dinheiro e aí foi indo. Acabou. Ô, Cris, vocês abrem o primeiro carrinho e você já começou no mercado
imobiliário, certo? O primeiro... Foi. O primeiro cliente nosso foi o Ricardo Martins, mercado imobiliário. Foi o primeiro. Foi o primeiro. E esse é um mercado que ele é bem consolidado e que já existe muito conteúdo, apesar de não terem tantos players dominando assim a venda de educação, mas já é um mercado que já tem muito conteúdo e tal. Como que você cresce o olho e fala assim, tem um negócio aqui? Aí é uma coisa que eu acho que faz sentido trazer o mercado tradicional. Que essa experiência com branding, que essa experiência com criação de marca, isso fez muita diferença nesse projeto. Porque quando eu olhei pro Ricardo, eu falei assim, esse cara tem muita... Ele é muito sexy, assim, com a câmera. Ele sabe conversar com as pessoas. Então, ele tinha 30 mil pessoas no Instagram. Hoje, ele tem quase 700 mil pessoas. Tá gigante. Tá gigante. 3 milhões de pessoas no TikTok, quase. Então, quando a gente olhou para aquilo, a gente falou assim, como que eu estruturo uma pessoa para essa pessoa virar uma marca tal qual uma empresa? E aí, se a pessoa vira uma marca, de novo, aquele ecossistema de negócio, essas oportunidades, elas se abrem. Então, desde o começo, a gente se preocupou qual que é a mensagem principal, qual que é a imagem, qual que é a marca que a gente vai construir do Ricardo. E aí, ele tinha o jeito dele de se comunicar. E muitas vezes, as pessoas querem inventar uma forma para a pessoa. E você tem que deixar... Não é isso. Então, a gente só identificou o que ele tinha de mais forte e a gente fortaleceu as fortalezas dele. E aí... Traça um traço mais forte ainda em volta do que já é característica. Então, a gente criou movimento. Então, a gente sabia que a gente precisava colocar o Ricardo num lugar onde ele tinha que transitar no mercado inteiro. Ele não podia ser o Ricardo da imobiliária. Ele tinha que ser o Ricardo do mercado imobiliário. Então, a gente criou um movimento que era... eu tô aqui para valorizar o status do corretor de imóveis no Brasil. Era essa a missão dele. E realmente é. Mas é uma coisa que numa conversa informal, ele falou isso pra gente. Então, gente, isso aqui é interessante. Esse é o movimento. Essa é a causa. Então, todos os nossos eventos, a gente falava sobre isso. Todos os eventos tinham vídeos de branding, de posicionamento. A gente sabia exatamente aonde a gente queria chegar, aonde ele queria chegar. Cara, eu quero que o corretor de imóveis olhe pro cliente olho no olho. Então, a gente tem que posicionar esse cara num carrão. A gente tem que posicionar esse corretor nesse lugar. E isso faz parte do que o Ricardo gosta. Então, a gente foi identificando essa personalidade dele e trazendo para essa arquitetura de marca, sabe? Isso fez muita diferença. É uma coisa legal do mercado tradicional, né? Que é saber padronizar as coisas. Exatamente. Saber criar um jargão, saber criar um valor de marca ali muito forte, né? Eu te interrompi, mas eu juro que o motivo é bom. Você falou uma coisa que me chamou a atenção e que é difícil a gente escutar esse número aqui no Hotmartcast. Já veio muita gente que é grande de TikTok, mas você falou agora, quase 3 milhões no TikTok. Sim. De mercado imobiliário. Aí você falou do valor de marca. Mas o que você acredita que faz alguém crescer bem no TikTok com consistência gerando valor? Autenticidade. A capacidade de se conectar com as pessoas. Eu acho que é isso. O Ricardo, ele tem o jeito dele e é o jeito dele. Então, as pessoas gostam disso. E na linha editorial, ele busca muito por coisas virais. Aí, ele pega esse viral e adapta para o mercado dele, sabe? Pro mercado imobiliário. E é muito do jeito dele. A gente não põe a mão no TikTok do Ricardo, assim. Ele que tem essa sensibilidade de poder fazer uma coisa ou outra. Agora, a gente já fez tráfego pago para TikTok e a gente viu em lançamento que poluiu muito a nossa base. Porque é uma base muito desqualificada para o produto que a gente vende nesse lugar, sabe? Mas tem coisas que ele coloca lá... Cara, eu vou estar vendendo um imóvel. Para poder captar lead mesmo para venda de imóvel... Não tem para quem quer, assim. Ele consegue... Ele virou um hub, assim. Ele recebe essa demanda e ele vai distribuindo na imobiliária. E lembra que eu falei de ecossistema de negócio? Quando a gente começou, ele tinha 7 unidades na imobiliária. Hoje tem 40. Em 2 anos e meio, 4 anos. E muitos dos nossos alunos são franqueados da imobiliária. Sabe? Então, como você usa essa máquina a favor do negócio que você tem? Então, você criar essa reputação, criar essa marca pessoal e fazer isso andar junto com um objetivo maior, isso é muito inteligente, assim. Já a gente entra na sua, porque tem uma jornada sua também, que a gente tem que entrar já da sua marca pessoal. Mas vamos acabar primeiro a história com Vamos fechar o loop. Vocês também ficaram conhecidos no mercado por
capricharem muito nos criativos. Sim. Você e o Mal, seu sócio, vocês ficaram conhecidos no mercado por fazerem criativos. Criativos. E a minha sensação é que para você isso sempre foi muito natural. Porque você olha para isso, você não vê genialidade. Você fala assim, cara, eu só tô aplicando as coisas que eu aprendi aqui, porque a minha sensação é que esse mercado sempre teve muita facilidade em comprar lead, então ninguém nunca precisou ser muito criativo. E aí vocês chegam e trazem uma lógica publicitária, de fato, de anúncio de TV para a internet. Conta um pouquinho de como é que é isso e como que você enxerga isso. Tá, eu acho que isso vem muito da experiência do meu sócio, né, do Maurélio. Então, ele veio do cinema, então ele tem esse olhar muito apurado. Então, como é que funciona isso? Toda vez que a gente começa um lançamento, a gente faz uma reunião de planejamento, de big idea mesmo. E a gente começa a conversar, como que a gente vai fazer esse lançamento? Como que vai ser? E ele já traz várias referências. E aí essas referências são muito legais, porque ele traz referência do cinema, aí a gente começa a assistir vídeo, aí a gente começa a assistir um monte de coisa, assim, de YouTube, coisas engraçadas que vem do TikTok. E isso vai alimentando, vai dando o insumo pra gente pensar nessa big idea. E aí nessa reunião a gente fala, putz, vamos para esse caminho. Tá, a gente precisa de 3 peças que sejam as peças-chave da campanha. Aí a gente tem esse viés publicitário, né? Peças-chave da campanha. Beleza, agora eu tenho essas 3 peças. Como que elas serão? Às vezes, quando a gente vai produzir, não dá certo. Porque, às vezes, a gente não tem todos os recursos que a gente gostaria de ter para poder produzir. Aí a gente fala, putz, a gente precisa por aí outro caminho. Aí os meninos vão se virando, assim. Vocês já afogaram o Ricardo umas 4 vezes, já? No... Já. E é outro... E esse é um ponto legal, assim, porque ele embarca nessas loucuras. Né? Ele vai. A gente fala assim, Ricardo, a gente precisa que você caia de cabeça, assim, de barriga na piscina. Ele vai. De roupa, né? De sapato. E ele fala assim, não tem mimimi, sabe? Aí tem gente que fala assim, não vou. E esse criativo da piscina, cara, ele deu muito bom. E deu muito bom durante muito tempo, sabe? Então, ele embarca nessas loucuras. E isso fez muita diferença nesse recall de marca dele, sabe? Como o mercado imobiliário é muito careta... Ele tem muitas coisas, assim, tradicionais. Vou fazer uma campanha. Pega banco de imagem, um casal com filhos. Putz, margarina. Brochura, família margarina e tudo. Quando a gente chega com o cara caindo na piscina, com uma campanha que fala meio de senhor panfleto, que a gente coloca uma roupagem de faroeste, sabe? É muito diferente. Então, isso chama atenção. E a internet é outro jogo. É o jogo onde você tem que chamar atenção em 3 segundos, né? Então, quando você faz isso com vídeos diferentes, aí correr pro abraço. Uma vez o Mal, ele deu uma palestra num grupo que eu tava, que ele até falou, tipo, da otimização de custo por lead quando vocês faziam um anúncio que chamava muita atenção. Assim, uma quebra de padrão total. Tipo assim, o custo do lead caía agressivamente. E muita gente até trocou. Só que aí, tipo assim, as pessoas que estão trocando, obviamente, são as pessoas que estão fazendo algo muito dentro do padrão. Só que se está todo mundo fazendo igual, a performance vai ser igual para todo mundo. Mas é muito massa. Tipo, ele mostrou um pouco da lógica de gravação, da lógica de idealização, e você fala... O que eu acho incrível, o que eu acho incrível que vocês fazem também, que eu sei o Mal fazem, é que vocês fazem os criativos, que se você contratasse uma produtora para fazer, você ia gastar 100 mil reais para fazer os criativos. E vocês fazem, assim, cara, é uma piscina, uma banheira, um figurino... E um bom roteiro. Um bom roteiro, 2 pessoas com iluminação e uma câmera bom. Abramo, se a gente mostra os bastidores, você fala, mentira que vocês pegaram isso, mas a gente resolve, meu. A gente resolve. Isso é uma característica muito desse mercado, né? De achar... Ou isso é geral? Assim, de achar a solução com baixo investimento, mesmo tendo muita margem. Você acha que isso é característica desse mercado ou não? Isso é não, do eu acho que é geral. característica de quem tá a fim de fazer. Sabe? É da pessoa. Eu acho que é da pessoa. Não dá pra fazer desse jeito. Cara, o que tem? Meio MacGyver, sabe? Geração MacGyver. Anteontem, eu fui fazer uma live e falei assim, caramba, eu esqueci meu tripé. O que eu tenho aqui que eu posso usar como tripé? E eu preciso colocar o plug. Eu peguei latinha de refrigerante. Aí eu coloquei uma latinha assim, as outras atrás, para poder funcionar de tripé, deixar o celular parado. Então, eu acho que é cabeça de solução, sabe? Não dá desse jeito, como que a gente faz acontecer? Você já deu umas boas dicas para as pessoas aí, mas eu acho que vamos circular isso aqui. Você que está começando a produzir conteúdo,
tá começando a pensar em entrar nesse mercado. E tá preocupado com a câmera que você tem que comprar, com o celular, com a iluminação. Cara, você tá afim de fazer? Vai e faz. Vai e faz esse troço. E você vai aprender enquanto estiver acontecendo, né? Assim, é mais importante isso que qualquer coisa. As pessoas às vezes se imobilizam, né? Por isso, falam assim, eu preciso de fazer uma grande produção. É claro que ela conseguiu. Ela era empresária, já vendeu uma rede de... Cara, não foi por isso que a Cris virou, não. Não foi isso. Foi porque ela meteu a cara e fez as coisas, né? Não foi usando um volume gigante de dinheiro. Você começou, velho, batalhando igual as outras pessoas, né? Então, a gente tende a arrumar desculpa para nós mesmos, né? Para não fazermos. Não foi um volume gigante, foram só 15 milhões. Brincadeira, gente. Cris... Não, mas não foi. Assim, é legal isso que o Abramo falou, porque até às vezes quando a gente está no mercado, que a gente é bem sucedido no offline, você fica com o ego meio inflado, assim, de achar que tudo que você vai colocar a mão vai dar certo. Então, acho que é a hora que a gente tem que colocar o pé no chão, olhar para o negócio com muita humildade e falar assim, o que eu tenho que aprender? Como que eu posso aprender? E gastando pouco. Então, a gente começou fazendo fórmula, depois a gente foi para uma mentoria, a gente colocou R$10.000 na primeira campanha. Foi isso, vocês gastaram. Foi isso que a gente gastou. Mentoria e 10 conto numa campanha. Exatamente. Então, quando a gente fez dinheiro, que eu falei assim, opa, a gente colocou 10 mil, voltaram 200 mil, tem um negócio. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Só que aí eu já tinha dinheiro para fazer a operação rodar. Aí, o que eu fiz? Eu busquei um financiamento na agência de fomento, que tinha um juro muito baixo. Eu falei, eu preciso de um colchão financeiro. E aí, eu acho que essa coisa da maturidade empresarial ajuda. Então, eu falei, eu preciso de um colchão financeiro para não deixar a empresa quebrar. Eu não usei capital meu. Então, eu usei nesse comecinho, busquei financiamento, porque eu falei, temos um negócio, ele é escalável, tem uma margem boa, e eu gosto de fazer isso. Marketing é o que eu fiz a vida inteira. Então, eu vou abrir uma empresa de marketing digital, a serviço de construção de infoproduto. Então, essa consciência eu já tinha. Seja, e aí eu busquei... Banco de Fomento... Banco de Fomento, R$400 mil, deixei ali de gordura. Aí, eu paguei um juro muito baixo, ainda coloquei numa aplicação que me rendia um juro mais alto do que eu estava pagando para a agência de fomento. E aí, o dinheiro ficou lá. Só que o dinheiro dos lançamentos dos infoprodutos já foram capitalizando a empresa. Em um ano, eu nem usei esse dinheiro e paguei a agência toda e a agência a Rocket já tinha dinheiro para poder sobreviver e avançar. Olha que legal, porque aí eu acho que já o background de empresário ajuda pra caramba. Ajuda. Tem um conterrâneo seu, que é amigo nosso, que é advogado, que é o Camose, que ele fala, cara, se você souber exatamente para que você precisa e quais são suas margens, existem dívidas que podem valer a pena. No caso da empresa, né? Que aí, igual você falou, cara, eu sei que eu tenho lucro, então, assim, é uma aceleração, né? É uma aceleração. E banco de fomento municipal, estadual e federal existe para isso mesmo. Só que, normalmente, as pessoas que estão jogando esse jogo, eu acho que é aí que entra muito empresário. Eles nem sabem que eles conseguem... Um juro baixo. Um empréstimo com juro baixo em banco de fomento. Vocês não costumam nem saber disso. Tipo, deve ter um tanto de gente perguntando assim, o que é banco de fomento? Inclusive, eu acho que esse é um tema inédito. A gente nunca falou disso aqui. Em quase 2 anos de podcast. Sério? A gente nunca falou sobre pegar dinheiro emprestado em banco. Zero vezes, nunca falamos. É inédito. É porque o dinheiro com o investidor, e como eu era investidora em startup, é muito caro. Porque você tem uma pessoa no seu calcanhar ali. Virando seu sócio, né? Virando seu sócio e te cobrando resultado. Então, às vezes, você está muito focado na operação e você compromete, a gente chama de cap table, né? Que é o board de sócios. Você compromete esse percentual da empresa num estágio muito cedo, sabe, da empresa. E aí, o empreendedor lá na frente, ele vai ficando desmotivado, porque ele tem uma participação muito pequena do negócio e um monte de investidor na nuca dele pedindo resultado. E o investidor, e aí o cara vaza. O meu sogro, que é investidor em alguns negócios, já foi investido, ele fala que o sócio investidor é maravilhoso na hora que o dinheiro entra, no começo. Anos depois, você odeia ele. Porque assim, na hora que a empresa deu certo e cresceu, o cara botou 150 mil no seu negócio, você tem uma empresa milionária, o cara tá no seu pé
e é dono de 30% da empresa porque lá atrás você colocou. Não, e tipo, ele não tá fazendo nada. Ele tá lá sabe? só te cobrando. Nada. Né? E o seu dinheiro também é caro. Porque você pode pegar o seu dinheiro e fazer uma aplicação muito boa. Agora a gente tá com uma Selic alta, né? Então você pega seu dinheiro, coloca numa aplicação Rentismo de Selic, pega um juro numa agência de fomento, eu não sei quanto tá hoje. Na época eu acho que a gente pagou 7 ou 8% ao ano, Olha isso. de juros. Mais, tá. E aí você tem um colchão financeiro para poder testar muita coisa. Sabe? Então, assim, isso ajuda, essa consciência empresarial, assim, de falar, eu sei que eu quero criar um negócio desse jeito, preciso dessa margem e vamos começar começando mesmo, sabe? Porque aí tem até uma outra coisa, né? Uma frase que a gente escuta bastante aqui dentro da Hotmart, clássica do Matheus, né? Que Cala a boca, Cleiton. Isso. Não, também. Eu não ouço tanto assim, porque a gente não vê tanto mais. Eles não fazem Só você faz. E aí... Mas ele fala muito de não deixar a operação engolir a estratégia. E para um negócio que está começando, é muito fácil você ser engolido pela operação, fácil. né? Agora, a hora que você entra com uma margem de dinheiro confortável ali para fazer um colchão, imagino que deu uma certa tranquilidade. Bom, você tem uma dívida de porque você traz pessoas. Sim. Você traz pessoas. Quando a operação te engole é porque você está no operacional. E você deixa o estratégico de lado. Então, isso é muito fácil de acontecer. Inclusive, eu até queria escutar um pouco da nossa audiência. Nesse caso, o Lê, né? Que é... Verdade. Pedir para eles comentarem para a galera que tá... Até, inclusive, dá para comentar no Spotify também. Mas para a galera que tá ouvindo no YouTube, assistindo no YouTube... Comentar aí quais que são, às vezes, as limitações que elas encontraram até agora... Para poder trabalhar nesse mercado. Para poder trabalhar nesse mercado. Boa. Porque se uma das limitações é dinheiro, e costuma ser, putz, já tem um aprendizado já aqui tem no um episódio, caminho né? muito interessante. Você sabia que esse quando a gente faz a pesquisa com a base da Hotmart, dos clientes que estão começando, aí começando, não estou falando das pessoas que não venderam, as pessoas que já venderam, que estão vendendo até uns 100 mil por ano, 200 mil por ano, você pergunta para elas a dor é dinheiro. É assim, eu queria investir mais no lançamento, mas eu não tenho grana para poder investir. Então já está fazendo, já está dando certo, já tem margem. Mas ela não consegue colocar mais dinheiro, porque normalmente ela veio do zero, né? Não tem estrutura, está ali operando, então tem uma dor muito grande por acesso a dinheiro. Não só dinheiro, às vezes acesso a cartão de crédito para poder comprar tráfego, Cris. Assim, a pessoa... tá começando, tá operando, aí bota os anúncios no cartão de crédito dela. E aí pessoa física, pessoa né? física, aí tem 3 mil de limite. Aí não roda a campanha. Aí na hora que ela fala assim, não, tem que fazer um CNPJ. Ela faz o CNPJ, abre a conta bancária, recebe o cartão da empresa, só que como a empresa ainda não tem lastro histórico no banco, o cartão tem 1.200 de limite. Aí a dor da pessoa é assim, porra, eu quero... Aí ela começa a pagar no boleto da ferramenta, né? Então, existe uma dor muito grande nesse mercado por dinheiro para escala. Né? Para escala. E isso, às vezes, atrasa muito as pessoas. Atrasa, às vezes, ano. Que a pessoa fica correndo atrás do rabo para poder ir no bootstrap do bootstrap, né? Que para quem não conhece o termo, é quando você usa o dinheiro que você recebe para poder investir na própria empresa, reinvestir. Né? Para reinvestir, para ela poder crescer. E aí vira uma dor monstruosa. Agora, como você já tinha vivido isso tudo, e aí você vem para o mercado, joga o jogo, dá certo... você vira relativamente rápido, que isso é uma farsa, que na verdade não é que você virou rápido, é que você Demorei carregou... 20 anos. É isso. 20 anos Demorou pra muito fazer tempo sucesso pra da noite acontecer pro nada. dia. Eu aprendi, eu passei 20 anos trabalhando e aprendendo marketing. Então, assim, foi rápido neste mercado, neste projeto. Mas, assim, é óbvio que você juntou 20 anos de história para poder conseguir fazer isso, né? Mas aí você vira. E agora você está numa jornada de posicionamento de marca da sua marca. Sim. Porque uma coisa é a Rocket, que você tá feita. Tá aí, tá bombando, tá dando bom e vai dar bom. Só que aí você começa numa outra jornada, que é tipo assim, quem é a Cris Taveira para este mercado? Como é que é isso? Que momento que você tá e como que você tá trabalhando nisso? Tá, isso aconteceu por uma demanda da agência. Então, nem todo mundo tá afim de jogar o jogo do infoproduto. Porque a pessoa acha que fazer curso é muito fácil. Então, ele chega e fala assim, eu quero fazer um curso. E acha que vai fazer o primeiro, vai dar bom, vai vender e vai ficar milionário com esse negócio. E a gente testou algumas coisas na agência.
de pessoas que falaram assim, não, eu tô comprometida, eu quero, vou fazer. Aí quando vem a primeira bateria de criativos para gravar, Acabou. Nossa, não posso. Não, eu não tenho. Eu tenho um monte de outras coisas para tocar. Você tá achando que eu só faço conteúdo? A gente falou assim, cara, eu preciso elevar a consciência dessas pessoas sobre, primeiro, o que é ter uma marca pessoal, criar uma marca pessoal, como isso é poderoso, como isso pode reverberar, inclusive, nesse ecossistema de negócio lá de fora. Então, tem empreendedor que não tem ideia, eu já tenho um negócio. Tá bom, cria sua marca pessoal e seja porta-voz dessa marca. Isso não é novo, gente. Steve Jobs fazia isso. Todos esses grandes eram porta-vozes das suas marcas. Walt Disney. Tipo assim. Então, assim, você usa a sua própria imagem para conversar com as pessoas e humanizar a marca, sabe? Então, no mercado de infoprodutos, isso é mais fácil. Porque a gente é uma pessoa, né? E a gente se conecta com as pessoas mais facilmente. Então, eu comecei a observar esse problema. Eu preciso de pessoas mais qualificadas, que tenham mais consciência do que é o mercado de infoproduto, do que é criar uma marca, do que é estar na internet. O Ricardo, eu acho que deu muito certo, que ele já tinha 4 anos de YouTube. Então, ele já tinha constância de produzir conteúdo. Ele já sabia desse flow, assim, ele já estava começando a fazer TikTok, ele tinha 100 mil pessoas no TikTok. Então, ele já tinha essa coisa com a câmera. Eu tenho que fazer tantos vídeos hoje, eu tenho que postar. Ele já tinha isso. Então, quando foi, a gente fez ajuste. A gente fez uma estratégia de marca, de crescimento. Aí deu certo, a gente vai impulsionando, tráfego pago, vai crescendo a base, audiência, alcance, por aí vai. Agora, eu saí dos bastidores por isso, para qualificar os nossos potenciais leads. Então, eu falava, eu preciso subir a régua. Os melhores a gente pega e lança pela agência. Então, foi esse o movimento, assim. Legal pra caramba. E começa a gerar desejo do outro lado, né? Do expert. Porque é o seguinte, expert é a coisa que mais tem disponível. Agora, expert bom. E aí que eu tô falando bom, não é só de ter um bom conteúdo, não. Tá comprometido. Tá comprometido. Tem que ser feito. Isso é diferente. Eu já vi, Cris, assim, ideias maravilhosas de produto com experts espetaculares do ponto de vista de conteúdo, de qualificação, darem água, porque não era só mais uma coisa. E quando o expert trata como só mais uma coisa na rotina dele, vai ser isso que vai ser o produto. Vai ser mais uma coisa. Não vai ser especial. Vai ser mais uma coisa. Mas quando ele trata com, cara, eu quero isso pra caramba, eu falo assim, vai dar certo. Ainda que tenha dificuldade pelo caminho, que precisa ajustar conteúdo, copy, posicionamento, mas vai funcionar, né? Vai funcionar. É uma questão de tempo. Eu lembro quando eu te vi a primeira vez, falando, acho que foi no Gênesis que a gente encontrou a primeira vez. Foi no Gênesis que a gente se conheceu. A gente se conheceu lá. O Gênesis é um grupo de mastermind do Marcelo Bragion e do Rodrigo Corrêa. Que já gravaram com a gente. Foi na primeira leva, nos primeiros que a gente gravou. E eu vi a Cris falando, e eu olhei pra ela e falei assim, tá aqui a pessoa que vai dar certo. Assim, não importa o que aconteça, vai funcionar. Porque tem o drive de meter a cara e fazer, né? Agora, quanto ao outro lado, que assim, beleza, você é uma pessoa muito decidida, muito firme, sempre foi, desde que eu te conheci. Qual que é a dificuldade? Assim, o que te trava e que te tira energia nesse mercado na hora que você vai dar os passos que você precisa dar? Para produzir ou nos bastidores ou no front? Acho que você pode ir nos dois. Vamos começar nos bastidores. Tá, nos bastidores, como agência. Eu acho que o bicho pega em time, pessoas. Porque é um mercado que você trabalha com inteligência, né? Você precisa de gente boa. Então, você trazer gente boa custa caro. E como tem muita promessa de muito dinheiro nesse mercado, às vezes a pessoa se ilude e chega assim, um copy, por exemplo. Chega, não, eu quero 5% do seu lançamento. E aí vem a cabeça de empresária, né? Fala assim, como assim? Peraí, deixa eu entender. Eu coloco o dinheiro na frente, eu tô correndo risco, eu tô fazendo a empresa, eu tô fazando tudo. E aí você quer 5% do meu bruto. Porque é do bruto. Que às vezes nem sobra no líquido. É do bruto. E aí eu falo assim, a pessoa é tão... Eu não sei se ele é tão infantil ou empresarialmente falando, sabe? Para propor um negócio desse.
Então, isso acontece com o copy, isso acontece com o tráfego, isso acontece com vários profissionais dessa área. E eu acho que vem muito disso, assim. De se aprender, não, você vai aprender isso aqui, você pode cobrar um percentual. Hello, né? Calma lá, né? Tem um detalhe que as pessoas não se ligam. Na relação agência-expert, normalmente a margem de lucro da agência é menor. É bem menor. Bem menor. Bem menor o expert, ele é o sócio majoritário do processo, do projeto. A estrutura toda mais cara tá com a agência. E o risco também. Porque se o negócio não dá certo, risco trabalhista. A gente teve 2.000 colaboradores no Burger King. Tudo quanto é problema trabalhista que você imaginar, eu já passei. O tal do passivo trabalhista. Tanto é que investidor precifica isso, né? Investidor precifica. Dependendo da relação de trabalho, ele vira e fala, não, você tem um passivo trabalhista aqui de tantos, então no valuation da sua empresa eu vou tirar tanto, né? Ele precifica esse negócio, porque é sério pra caramba. Existe empresa que quebra por causa de uma ação trabalhista. Dependendo do tamanho da empresa, pode acontecer. Pode acontecer. Agora, então você tá falando dos bastidores... Dos bastidores, gente. Assim, essa é uma dor. Não, essa é uma dor. Porque você imagina, quem estava acostumado a ter 10% de margem, 8% de margem, chega alguém e fala que quer ficar com 5% do seu bruto, você dá vontade de dar na orelha da pessoa. Não, e às vezes você fala assim, não sobra nem isso no líquido mesmo. Você quer ser meu sócio majoritário, sem participar do risco. Então, isso foi uma coisa que eu falei, como assim? Buguei. Não estou entendendo por que essas pessoas estão com essas propostas estranhas. Antes de você entrar nas dificuldades do front, da parte da agência, é que você tocou num ponto aí agora que é uma discussão muito grande no mercado da remuneração do copy e do tráfego na agência. Vamos aí. Do seu ponto de vista, o que você acha que funciona? O que é um modelo que pode ser interessante tanto para a agência ou até para o expert pagar para um copy ou para um tráfego que vai funcionar bem para os dois? Tá. O que a gente tem feito hoje? A gente paga um salário fixo e a gente está desenvolvendo finalmente uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, que é um PPR, que é um plano de participação por resultado. Mas não é só para o copy, é para todo mundo da empresa. Porque, assim, isso eu aprendi lá no BK, no Burger King, que tem metas globais e tem metas por área. Só que se uma das áreas está capenga, assim, não vai performar, isso atrapalha todo mundo. Sabe? Então, não é só o copy. Como que eu sei? Como que eu consigo medir que aquele trabalho é do copy? Perfeito. Pode ser do designer, pode ser do copy, pode ser do tráfego. São tantas variáveis que estão ali, que aí a gente preferiu fazer, assim, salário e PPR, participação por resultado, para todo mundo. E a participação do resultado está vinculada ao lucro que sobra. É o que sobra, é do resultado da empresa. Óbvio, né? Então, se a empresa deu dinheiro, todo mundo está comprometido com isso, é justo que todo mundo receba uma participação. E você calcula a partir do salário de cada pessoa. Então, é percentual de salário ou não? É um valor total que você distribui? Como é que... Esse PPR a gente está estudando agora como que a gente vai fazer. Legal. Porque é uma coisa que é outra dor, assim, Abramo. Desde que a gente começou, como os lançamentos eles têm muitos picos de venda, e no mercado tradicional, quando você vai para uma projeção de DRE, quando você vai ter consciência dos seus números, quanto sobra de EBITDA, de lucro operacional, ali você tem uma previsibilidade. Mas aí você está no flow de lançamento, aí você tem um pico de venda. Aí depois ele cai. Aí depois ele vai para outro pico de venda. Aí você fala assim, será que eu vou ter esse mesmo pico de venda? Aqui, como é que eu projeto a minha margem para poder criar um plano de participação por resultado que eu consiga trazer essa segurança para o meu colaborador? É muito complexo. Então, agora a gente está fazendo esse estudo, agora a gente está fazendo um sistema de BI, que é de Business Intelligence, para poder cruzar todos os dados para a gente ter essas análises em tempo real. Então, isso que depois de 3 anos quase de empresa. Mas como você falou, em termos de empresa, ainda é um neném. Ainda é um neném. Tá louco. Então, a gente foi se provando, a gente foi faturando, sobrando dinheiro, fazendo ajustes de sócios. Então, a gente teve uma outra coisa que a gente passou, que foi esse ajuste. Chegou um momento que a gente falou assim, putz, a gente está desalinhado. Nós somos 4 sócios e tem uma galera vindo para um lado, outra vindo para outro. Vamos reorganizar isso? Então, agora a gente está E às vezes nem é certo e errado, né, Cris? Às vezes é um jeito diferente de enxergar o negócio. É o jeito de enxergar, exatamente. Exatamente. E é muita gente para tomar decisão. Então, as coisas, às vezes, eram demoradas. Então, você fala assim, não, peraí.
Vamos pensar se isso está funcionando, se não está funcionando, qual que é o ritmo de cada um, o que é certo para você, o que é certo para você, e a gente faz uma dissolução em cima de valuation, em cima de ativos que sejam reais, né? Que seja justo para todo mundo. Ô, Cris, eu te enxergo, me corrige, tá? Se eu estiver errado. Eu te enxergo muito à vontade na função de fundadora e de CEO da sua empresa. Eu te enxergo super à vontade. Você se sente super à vontade ou é aquelas coisas que oscilam cada dia de um jeito? Porque eu olho pra você, eu vejo a executiva, cara, firme, que sabe o que tá fazendo e que não tem dúvida. Eu queria saber como que você se sente na sua própria pele. Abramo, não é assim, não. Às vezes a gente fala assim, caramba, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo mesmo? Não, eu preciso de alguém para tocar esse negócio aqui. Mas a gente se questiona o tempo inteiro se a gente está certo ou se não está certo, sabe? Agora eu contratei uma controladoria, uma parte financeira, essa questão do BI, para poder desenvolver um trabalho que eu falei assim, a gente precisa de governança, a gente precisa de mais gestão. Assim, mas meu sonho é ter um CEO lá para tocar essas coisas para mim, porque é uma coisa chata. E aí eu falei assim, eu não gosto, assim, eu sou muito mais da criatividade e da comunicação. Então, depois que eu fui pro front, eu falei, eu preciso de tempo para produzir conteúdo. Eu preciso mergulhar e colocar também, energia nesse negócio e não posso ficar gastando 2 horas com reunião com contabilidade ou com financeiro ou entrevistando pessoas. Então, acaba que não é bem assim. Meu sonho é ter um CEO para cuidar dessas coisas. Tem um chefe, Chegaremos lá. Chegaremos lá. Você é a dona da empresa, mas tem um chefe. É bom demais, né? Eu brinco. Tem o meu líder hoje, né, que é o Frazão. Com o Fernando era a mesma coisa. Eu viro pra ele e falei assim, cara, se tem um negócio que eu não quero é seu trabalho. Não quero, cara. Eu quero fazer o meu, porque esse seu aí cara, é muita coisa, é muita variável, é muita gente, é muito tudo. E aí mas mata. Mas é perfil, Abrão. Perfil. Eu acho que quando a gente se entende, a gente se entende, né? A gente acaba se encontrando como profissional ou como empreendedor. É se entender, se respeitar, é falar assim, eu não sou a pessoa, eu não amo operação. Eu não amo ficar apertando parafuso de operação. Eu sou ruim nisso, eu não sou um cara detalhista, eu sou um cara generalista. Eu gosto de abrir projetos, abrir frentes, começar e na hora que ela tá rodando entregar pra alguém poder, que vai fazer muito melhor do que eu. Então na hora que eu me enxerguei, eu fui um profissional muito melhor. E eu acho que com o empreendedor é parecido, certo? É parecido. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Você tem que se entender, saber o que você faz bem e o que você não faz. Mas tá uma outra coisa que você faz de diferente da tradição, entre aspas, assim, do mercado também, que você já veio de um cenário que você era empresária. Na Creator Economy, uma boa parte das pessoas está tendo o primeiro CNPJ agora. E pode ser até, não sei, de repente é por crença ou por falta de repertório, muita gente acha que vai ter que fazer tudo. Que vai ter que ser o financeiro, que vai ter que ser o tomador de decisão, e às vezes o papel é ser o expert, às vezes o papel é ser a marca, né? É ser o criador, né? É ser o criador de conteúdo, não? Mas você sabe o que me ajudou muito? Assim, quando eu comecei lá no Burger King, eu não era empresária. Então, eu aprendi com pessoas melhores que eu, que eram os empresários. Sabe? Então, eu tive essa possibilidade de empreender dentro de uma empresa. Intraempreender, então, né? Intraempreender. Então, eu era sócia... Quando eu comecei em 2006, eu não tinha grana. E a minha sorte é que o meu sócio, que era o sócio-presidente do grupo, do Burger King, ele precisava de uma pessoa operacional. Para operar. Para operar no Rio Grande do Sul, que eram as lojas que a gente ia abrir a princípio, Rio Grande do Sul e Paraná. Sabe aquele perfil do PSD que o 3G Capital chama? Sei. Que é o Poor Smart Desires to be Rich, né? Era eu. Assim, não tinha grana, super ambiciosa e eu queria aprender e queria fazer. Então, a gente começou do zero em 2006, mas tendo a oportunidade de aprender com gente muito mais experiente. Então, quando a gente ia para reunião de resultado e que eu olhava ali, eu falava assim, isso é um dashboard. Esses são os KPIs que eu preciso entregar. Isso é um custo de mercadoria. Quais são os custos? Putz, como é que eu tenho margem? Eu preciso vender mais e eu preciso gastar menos. Não tem outro jeito. Você tem que vender mais e gastar menos. Meu resultado está ruim.
Ô, pessoal do Rio, vocês estão vendendo bem, me ajuda. Tô indo pro Rio para aprender o que vocês estão fazendo, que a sua média de vendas está muito maior que a do Brasil inteiro. Aí fui pro Rio. O Yuri, que era o CEO do Burger King Brasil, me ajuda, o meu custo está muito alto, eu quero aprender com vocês como é que vocês fazem gestão de custo. Aí eu vim para São Paulo para aprender com eles como é que se faz isso. Então, eu fui usando dessas coisas para aprender. E eu acho que essa coisa de empreender dentro da empresa, de você não se conformar em falar assim... Não, a minha parte é essa aqui. Não, cara, o que você quer pra frente? Sabe? Então, não se contenta com a sua parte. O que mais que você pode extrair desse negócio? Sabe? Então, se eu tivesse começando no mercado de infoproduto, eu ia buscar trabalhar numa agência, entender a estrutura de custo, entender como funcionam as coisas e depois eu ia criar o meu caminho. Excelente. Eu faria isso. Ô, Cris, um negócio que eu nunca te perguntei, mas eu também nunca te vi falando sobre, apesar de que eu sei que é um tema caro a você. Como que você enxerga o papel da mulher nesse mercado de produto digital? Eu sei que esse é um tema importante para você, mas você sempre falou muito do ponto de vista financeiro. Sim. Eu queria que você contasse para a gente um pouco de como que você enxerga como mulher nesse mercado, que é um mercado ainda muito masculino, que está aumentando muito o número de mulheres, mas ainda é um mercado muito masculino, tanto em compradores como de criadores. Como que você enxerga esse mundo e o que você acha que para onde vai? Abramo, essa é uma excelente pergunta. Assim, eu não sei se tem a ver com a minha criação. Eu tenho 2 irmãos. E no prédio que eu fui criada, a maioria eram homens. Então, eu sempre convivi em ambientes muito masculinos. E aí, quando eu fui para o mundo dos negócios, ainda é muito masculino. Então, no Burger King, as reuniões de board, eu acho que eu tinha eu e mais 1 ou 2 mulheres, no máximo. Aí eu fui para projeto com o governo. Eram só homens. Aí fui para projeto, prestar consultoria. O board das empresas, a maioria é masculina. Então, eu nunca me senti intimidada nesses ambientes por causa da minha criação. Eu acho assim, de ter muita proximidade com os meus irmãos e tal. Então, assim, eu acho que a mulher, ela tem que se permitir e de não se sentir intimidada nesses mercados. Porque o que eu percebi é que muitas mulheres começam a empreender para ganhar um dinheirinho extra, sabe? Ela não tem essa ambição, porque a gente é muito tolhida nesse caminho de falar assim, por que você é ambiciosa? Ser ambiciosa é ruim. Não. A ganância, eu acho que ela é ruim. Que é quando você passa por cima de todo mundo e de tudo por causa de dinheiro. Não, mas a ambição é o que te move. E aí, às vezes, as mulheres se contentam com uma participação muito pequena, assim, um sonho pequeno. Então, eu via muito assim, eu quero ter um dinheirinho para comprar minhas coisinhas, para ter minha casinha. Eu tenho pavor de diminutivo. Sabe, por que é tudo noinho? Sabe, por que você não pode pensar grande? Por que você não pode se arriscar mais? Eu não me permito. Então, eu via muito, assim, no governo teve uma passagem interessante, que a gente estava numa reunião aberta, tinha uma mesa gigantesca na sala do governador, e aí era uma reunião aberta de um movimento, esqueci qual que era. E aí o governador chegou e tinha um monte de gente sentado na mesa. E na lateral tinham cadeiras, assim, nas laterais. E quando eu cheguei, eu falei assim, eu vou sentar na mesa. Quando eu olhei na mesa, tinha a maioria homem, e as mulheres nas cadeiras nas laterais. Eu falava assim, por quê? Por quê? Eu não entendo, assim, por que a gente não se permite, sabe? Não sei se é medo do julgamento, eu não sei. Mas isso sempre foi uma coisa muito natural, assim, pra mim. Eu nunca tive, não sei, eu luto boxe. Aliás, luta muito melhor do que eu, inclusive. Eu vi falando que os treinos na Cris são... Eu sou doido. Um dia nós vamos treinar junto lá em Goiânia. Mas, ô Cris, na hora que você fala disso... assim, eu olho para esse mercado e eu percebo que as coisas estão mudando, sabe? Eu acho que tem uma geração de mulheres agora no mercado, demorou um pouquinho, eu acho, e talvez esteja ligado a isso que você falou, porque o começo desse mercado foi uma lógica muito da renda extra, do dinheiro, e que por tradicional, por tradição, é um drive muito masculino no Brasil, né? De tipo, fazer um dinheiro a mais, sei lá, para comprar tal coisa, é um drive muito masculino. Eu acho que com o tempo, com a entrada de mulheres, como é o seu caso, e de outras mulheres nesse mercado,
o meu sentimento é que as mulheres estão tomando esse mercado de assalto. Porque elas, em geral, são mais bem preparadas do que os homens. Talvez isso ajude a explicar também, né? Então, assim, como a gente tem esse background da mulher, em geral, se sentir diminuída, a minha sensação é de quando elas colocam a cara pra fora, elas são muito mais bem preparadas. Elas são muito mais bem preparadas do que os homens. Uhum. Então, tem uma leva de mulheres chegando agora, que a minha sensação é que em pouco tempo nós vamos ter um mercado tão feminino quanto masculino. Quando a gente olha, inclusive, o histórico de presença no Fire. Uhum. O primeiro Fire, que eu não tava... O Cleiton já tava, me apresentou, inclusive. O primeiro Fire, acho que foi 10% de mulheres. É tipo isso. Caramba! E hoje em dia já é meio a meio. Uhum. E eu acho que o Fire é um reflexo, mais ou menos, de como esse mercado evolui. Porque antes só ia homem, agora vai... E as pessoas que estão sentadas na cadeira do outro lado são os players do ano que vem. Sim. Né? São os atuais, óbvio, mas são também os do ano que vem. Então, se metade da audiência que está ali já é uma audiência feminina, a minha sensação é que a gente vai chegar muito, muito aí ainda. Eu acho que você tem uma missão importante de chamar a atenção, né, dessas pessoas e mostrar para elas que é possível, que você, né, não só você tá aqui, como que você tá muito rápido, você tomou seu espaço. Né? Muito rápido. Tem um ponto, Abramo, que eu acho que é a gente sentir que é possível, sabe? Então, quando você vê uma mulher que começou do zero, uma posição assim, as outras, elas olham e falam assim, é possível. Então, tem muitas vezes, eu já palestrei no Brasil inteiro, fazia evento e em mercado de startup também. Aí eu olhava o line-up e falava assim, cara, só tem homem. Não é machismo, mas assim, só tem homem. Como é que eu estimulo mulheres a quererem uma posição mais elevada, a sonhar mais alto, se elas não têm um elemento de representatividade no palco, sabe? Isso é muito importante. Dar voz às mulheres que estão fazendo. Porque senão, como é que a gente inspira? Como é que a gente motiva essas pessoas a quererem mais? Né? Tem que estar lá, né? Tem que estar lá. Se a não gente tiver... escuta, mas não tem mulher. Ah, tem. É porque você não procurou direito. Tem. Tem. Ou se tem. Tem pra caramba. Ô, Cris, em todos os nichos. A gente falou um pouquinho do que te drena energia por trás das câmeras e não passamos do que te drena na frente delas. Na frente delas. Aí você fala, participar de podcast. O que te draga energia? Mas vamos acrescentar uma coisa. O que te energiza? O que me energiza? Eu tenho muita energia. Eu não sei de onde que eu tiro isso, não. Mas eu acordo de bom humor, cara. É insuportável. Às vezes até eu não me suporto. Eu falo, são 4h30 da manhã. Como que eu tô acordando de bom humor? Você acorda 4h30? Acordo. Eu vou pra academia às 5 horas. Gente do céu. E aí, assim, vem aquela coisa. Por que eu vou às 5? Porque eu tenho que levar meus filhos na aula. Ah, sim. E aí, se eu vou depois, eu chego no trabalho muito tarde. Então, eu prefiro acordar mais cedo. Aí, essa coisa da mulher, né? De se organizar na rotina por causa das crianças. Mas eu prefiro ir mais cedo, dormir mais cedo, do que ir mais tarde. Porque eu chego muito tarde. A Cris num dia, ela faz uma aula de boxe, uma aula de dança e malha. E aí eu fico olhando e falo assim, tá pago. A Cris malhou por mim, tá pago. Missão cumprida. A Cris... tá explicado. O pessoal fala que pra ter sucesso tem que acordar às 5 da manhã, né? Você começou a acordar meia hora antes. Não, mas eu acordo às 5, não é pelo clube dos 5, não. É por necessidade mesmo. Eu falei assim, eu tenho que priorizar minha saúde. Porque se a gente não trabalha a nossa saúde, como é que a gente tem energia, né? No dia a dia. Então, assim, o que me energiza? Acho que meus filhos me energizam muito. Assim, e eu me divirto muito com eles, porque eu trago eles muito pra minha realidade, sabe? Então, esses dias a Marcela falou assim, mãe, preciso faltar aula amanhã. Eu, minha filha, por quê? Ela, porque meu sócio está chegando no Brasil, eu tenho uma reunião de negócio com ele. Aí eu falei, gente, que orgulho da minha filha. Ela falou assim, minha filha? Marcela, mas quem que é seu sócio, Marcela? Elon Musk. Eu falei, mas se você tá querendo ser sócio do Elon Musk, aí que você tem que ir pra aula. Mãe, você não entendeu. Eu já sou o sócio do Elon Musk. Eu não quero ser. Eu falei, tá bom. Ele só não entendeu ainda, ele só não tá sabendo ainda. Só não sabe ainda. Eu falei assim, então pronto, então você tem que ir e tal. E agora ela começou a fazer vídeo pro TikTok. Ela gosta de jogar.
E aí os vídeos dela, ela falou assim, mãe, viralizei. Tô com 5 mil views, 6 mil views. Ela tá com quase 2 mil seguidores em uma semana. Olha aí, ó. Então, assim, e ela vai me trazendo. Eu trago as crianças muito pro meu mundo, assim. Pergunto pra eles as coisas. Então, às vezes, a gente não envolve, né? Então, eu tomo uma decisão assim, será que a gente vai para um apartamento ou para uma casa? Arthur, o que você acha? Ele tem 14 anos. A gente constrói ou não? Aí ele começa a elaborar, eu falo assim... É 14 e 12? 14 e 12. É. Eu não é que tem sentido, sabe? Tá bom, Arthur, já me convenceu, não vamos construir casa agora, vamos para São Paulo. Então, assim, isso me energiza, sabe? Essa coisa das crianças. E o que te draga energia? Draga energia. Problemas. Não, mas eu falo assim, na frente, na hora que você... Para produzir conteúdo, você não sofre de produzir conteúdo? Sofre? Não. Você O que eu sofro, assim, é pelo tempo. Então, eu sou um pouco contra aquela coisa do... como é que é? Feito melhor que perfeito. Porque eu acho que quando você tem uma reputação, quando você está construindo marca, você tem que ser cuidadoso. Mas não significa de qualquer jeito, sabe? Não precisa ser perfeito. Mas também não precisa ser de qualquer jeito. Você tem que ter um critério ali de qualidade naquilo que você entrega, né? Então, isso talvez me drague muita energia, por enquanto. Porque se não for para entregar um negócio com uma qualidade mínima, você prefere até não fazer, senão vai te... É isso. Então, mas pelo back que eu tenho. Assim, eu acho que... E eu sei que eu preciso melhorar nesse caminho, assim, de fazer, mas eu tô melhorando. Então, tem hora que eu falo assim, vai desse jeito mesmo, tal, tá bom. Com o livro foi assim. Eu escrevi um livro lá pela editora Gente e eu não queria soltar. Porque eu falava, não tá do jeitinho que eu quero. Aí a Roseli falou assim, Cris... Let it go. Nunca vai ficar. Sabe? Nunca vai ficar. Deixa aí. Frozen, né? Sabe? Coloca pra fora. E depois você faz outro e vai melhorando. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu sei que eu preciso melhorar bastante. Meu social media que eu digo. Agora, por outro lado, então vamos entrar agora nos próximos passos do seu projeto. Certo. O que você pode contar pra gente? O que você tá fazendo? Que caminho você tá seguindo? E o que a gente pode esperar? Tá, a primeira coisa que eu tô fazendo aliás, primeira coisa que eu fiz e que eu também super recomendo que as pessoas façam. Você entende qual que é a sua fortaleza. A minha fortaleza é branding e marketing. É fazer isso com construção de marca. A gente já fez isso para empresas, a gente já fez isso para pessoas e agora eu quero fazer para mim. Beleza, eu sei qual que é o meu escopo. Eu vou fazer isso gratuitamente para um grupo de pessoas para eu aprender com essas pessoas. Então, eu fiz esse curso presencialmente com algumas pessoas. E aí, eu aprendi. Entendi como é que é o flow. Não tenho nada na minha rede social ainda, porque eu estava sempre de bastidores. Então, eu preciso começar a criar conteúdo, gerar conteúdo para aprender com essas pessoas que estão entrando, para depois começar a impulsionar esse conteúdo. Até porque eu acredito na lógica da vitrine. Não adianta você colocar tráfego... A pessoa chega no seu Instagram, não tem nada. É uma loja que não tem o que ver. Ela vai embora. Então, você está gastando dinheiro à toa. Então, a gente está nessa fase, assim, de popular o Instagram, de começar a trabalhar para as pessoas baterem o olho no Instagram e falar assim, eu sei o que a Cris faz. Eu sei que ela trabalha nesse campo do branding e do marketing associados, com essa visão de negócio, uma coisa assim. Então, é isso que a gente está fazendo nesse momento. Qual que é o próximo passo? A gente testar um primeiro lançamento. Que a gente vai testar a primeira campanha de marca, onde a gente sai com um manifesto, sempre a gente vem com um manifesto, um movimento, onde as pessoas começam a observar a pessoa além do produto, pela causa, né? Pelo porquê que eu estou fazendo isso, sabe? Eu gosto de gerar impacto positivo na vida das pessoas, eu adoro fazer isso. Então, você fala assim, Cris, eu tô com uma dor assim, assado, preciso conhecer uma pessoa, você sabe disso. Olha o meu celular assim, putz, Abramo, vou te conectar com alguém aqui. Eu adoro fazer isso. Mas você não cobra pra ele? Não cobro, eu gosto de fazer isso. Então, eu gosto de ter esse impacto. E aí, o céu é só o começo. Vamos, na hora que você olha pro planejamento, vamos dizer, 23, 24 da Rocket, você planeja ter múltiplos experts, ter um volume maior de experts esse ano ainda? Vocês querem trabalhar com poucos e bons projetos? Você quer escala de volume de projeto? Como que você imagina do ponto de vista de modelo de negócio para a Rocket para o próximo ano? Tá, nesse começo a gente demitiu todos os nossos experts, a gente ficou com o Ricardo e comigo.
e a gente está buscando mais um projeto. E aí a gente vai se consolidar nesses 3 projetos para a gente ser bem vertical nesses projetos. Depois que a gente estiver construindo esse caminho das pessoas mais conscientes, que eu tiver uma base de alunos legais, que a gente conseguir olhar esses alunos e falar assim, esse aqui tem potencial, isso daqui 1 ano e meio, mais ou menos. Aí a gente vai começar a lançar mais experts, buscar essas pessoas para poder lançar. Tem uma coisa aí, você fala de meio que pivotar a agência, né? Mudar um pouco a direção da agência ali para ela rodar num outro formato e ser o plano de negócio futuro. Uhum. Vamos supor que você não tem a Rocket, mas você tem o conhecimento que você absorveu desses últimos anos de Rocket. Você está abrindo uma agência hoje. Uhum. Igual talvez alguém que esteja assistindo ou ouvindo a gente, certo. Talvez esteja pensando em abrir também, né? Porque existe uma demanda surreal por pessoas e empresas que executem lançamentos perpétuos e tudo mais. Assim, Essa demanda é muito forte, muita gente quer entrar nisso. Se você estivesse abrindo hoje uma agência para infoprodutos, quais você acha que são os passos que você seguiria e os que você não seguiria? O primeiro passo é essa questão de consciência empresarial. É isso mesmo que você quer? Você quer abrir a agência, você quer abrir um negócio. Então, você tem que entender disso e montar todo o planejamento de negócio. Ter essa consciência. Agora, o segundo é você entender que você precisa de bons produtos. Uma empresa só é feita e só prospera se ela tiver bons produtos para vender. Bons produtos, no nosso caso, significa bom conteúdo, bons experts. Então, acho que a primeira coisa é você buscar esses bons experts. O que é um bom expert? O cara que tem um conteúdo legal, que ele esteja no mercado. Agora a gente está buscando um expert bom. A gente está buscando um cara que tem um ticket alto. A gente está indo para o mercado de odontologia. Porque é um mercado que a galera está acostumada a pagar mais alto. Paga tickets altos e o cara tem uma autoridade gigante, mas ele não sabe como monetizar isso. Então, a gente olhou isso e falou assim, opa, isso é interessante. Esse é um mercado que nos interessa. Então, ter esses bons produtos e esses bons experts. E começar a testar. E fazer um contrato bem feito com esse expert. E um contrato de preferência de SPE, de sociedade. Sabe por quê? Esse foi um erro que a gente já cometeu também. Quando você vai trabalhando a marca de uma pessoa e você vai fazendo essa pessoa crescer, tudo cresce, né? Só que se você não tem um contrato, se você não tem uma sociedade, ela vai crescer muito num campo e você ajudou a crescer aqui e você vai se monetizar só no infoproduto ou alguma outra coisa que você não consegue acessar. Entendeu? Então, assim, um bom contrato e, de preferência, um contrato de sociedade onde você consiga enxergar esse especialista além do infoproduto, mas de todo o ecossistema de negócio que ele é capaz de gerar. Fora que o contrato é uma coisa barata também. Na hora que a gente olha no frigir dos ovos, é barato. Um bom contrato quando faz você diferença. Quando você pensa no problema... É bem barato. É de graça, né? É porque quando a gente começa, a gente não está consciente disso. E você nem sabe. Eu nem sabia se ia dar certo. Então, a gente começou, falei assim, será que a gente tem um mercado aqui? Será que esse negócio não é pirâmide? Será que não é? Então, a gente não sabe. Só que aí a gente tem que aprender, né? Errar o mesmo erro é burrice. Eu falo que essas sociedades, eu que já vivi muitas sociedades feitas e desfeitas nesse mercado, eu falo que tem 2 coisas. Primeiro, ter um bom contrato e, segundo, ter muito bem resolvido o que acontece quando acabar a sociedade. Eu falo assim, se você entra já tendo muito bem definido o que acontece quando acaba, eu não estou falando que você está pensando para acabar, não. A regra do jogo é clara. Porque a coisa que eu mais vi, Cris, é assim, sociedade que era muito sólida, beleza? Tudo certo, em algum momento desanda. E aquilo que a gente falou, mesma coisa de ajuste sócio, que tá visão de mundo. Errado. São visões de mundo diferentes. Visão de mundo. Eu quero ir para cá o negócio, eu quero para cá. Então é o seguinte, vamos separar? Bem. Vamos. Só que aí é o seguinte, você não previu nada. Aí a primeira coisa, aí começa, base de lead. Base de lead é de quem? Rede social é de quem? O blog é de quem? O produto é de quem? E aí na hora que começa, na hora que vai para briga de advogado, Aí acabou. Então, assim, eu falo que você deixar bem acordado, né? Tudo às claras, desde o começo com o expert e no papel de quem está lançando também, é muito importante. É uma coisa que este mercado é péssimo em fazer. É péssimo. Eu acho que tem uma lógica de
maturidade também de mercado. Sim. Nós estamos falando de um mercado muito jovem, né, Cris? Muito Nós estamos falando de um jovem. mercado que tem... a Hotmart foi fundada em 2011, né? E a Hotmart, ela meio se mistura com a história desse mercado. Então, nós estamos falando de um mercado de 12 anos de idade, mais ou menos. É muito É novo. muito novo. Gente, é muito novo. É ridículo, é muito novo. Eu brinco que as empresas que eu trabalhei antes, que eram mineração, metalurgia, siderurgia, construção civil, a mais jovem tinha 45 anos. A mais jovem que eu trabalhei antes de estar aqui. Então, eu olho para esse mercado e a galera fica com aqueles discursos é o que eu falo cada vez que alguém fala que o mercado tá saturado, morre um bebê panda, né? Nossa. Que me dá uma raiva na hora que eu A gente só tá começando. O mercado tá começando. As pessoas nem sabem ainda direito. As redes mudam o tempo todo. As regras estão sendo mudadas em tempo real. Então, quando você entrou no mercado, TikTok era um negócio ali que estava começando a crescer nos Estados Unidos, era gigante na China e era um negócio de dancinha no Brasil. Agora, TikTok, já tem metade da audiência de TikTok, já é de gente mais velha já, e assim... e tem gente que... a gente nem aprendeu a usar direito ainda. Então, é raro quem é o caso como vocês, que já tem um ativo. A grande maioria do nosso mercado nem aprendeu a usar ainda. Nós estamos falando de uma rede totalmente nova, que está entregando um volume de audiência brutal e que nós não aprendemos a usar. Então, assim, tem tanta coisa para acontecer, que quando eu olho para histórias como a da Rocket, eu falo assim... Cara, daqui a 20 anos vão dar muita risada disso. Que a gente vai olhar para esse mercado aí sim consolidado, daqui, sei lá, 10, 15. Eu chuto uns 15 anos. Porque eu acho mesmo que quem vai comprar de verdade esse mercado... Eu acho que eu tenho um sobrinho de 20 anos. Eu acho que ele já vai comprar. Mas eu acho que seus filhos vão comprar muito mais. Porque é uma geração que cresceu nisso, né? Então eles vão comprar muito mais. O que eu falo? Cara, isso 15 anos de um crescimento de mercado... fora da normalidade, né? Fora da normalidade. Até que esse mercado vai se tornar um mercado sólido, convencional, vai crescer como qualquer outro, a margem vai reduzir um pouco e o crescimento... Só que assim, nós temos 10, 15 anos, gente, de fartura nesse mercado. Então, para de arrumar desculpa. Para de arrumar desculpa. Se esse é o jogo que você quer fazer, vem fazer e escolhe bem seus mentores. E eu acho que tem uma mentora maravilhosa para as pessoas seguirem aqui. Eu acho que seguir o conteúdo da Cris é fundamental. Vamos dar o serviço para as pessoas, Cris? As pessoas que quiserem te seguir, Cris com CH. Cris Taveira. @ Taveira, certo? Cris Cris Taveira. Cris Taveira, com CH. Rocket tem... agência RKT. Agência RKT. Se procurar lá, agência RKT, vai achar também o perfil da Rocket. Conta para as pessoas o que você acha que você pode mais ajudar, as pessoas que vão te seguir lá. O que você acha que você pode ajudar mais as pessoas? Deixa eu só complementar isso que você estava falando, porque eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que a gente está vivendo 2 revoluções. A primeira a gente já viveu, que é a revolução da comunicação. Então, como eu vim do mercado publicitário, quando a gente queria fazer campanha, não vou falar há muito tempo, gente, 10 anos atrás, eu ia para uma agência, essa agência criava o meu plano de mídia, tinha um orçamento e eu ia para os veículos tradicionais, certo? Então, assim, esses veículos e essas agências tinham esse controle sobre a audiência. Como que eu vou chegar na audiência? Quando veio essa ferramenta, que é o celular, e desconstruiu isso, qualquer pessoa pode usar isso como uma ferramenta de comunicação. Então, os grandes conglomerados de comunicação, eles perderam meio que o valor. E a gente começa a ver isso no próprio valuation dessas empresas. Quando a gente vem para o mercado da educação, está acontecendo a mesma coisa. Então, um tempo atrás, você queria ter uma profissão, para onde que você ia? Você tinha que fazer uma faculdade, você tinha que ir para algum lugar, assim, para poder estudar, ter um diploma, ter uma coisa assim. Só que essa geração mais nova está acostumada a consumir conteúdo cada vez mais curto. 15 segundos, 20 segundos, 90 segundos. Você vai pedir para ele fazer um curso de 5 anos na faculdade? Então, assim, quando você tem ferramentas como a Hotmart, que proporciona para qualquer pessoa que tem um conhecimento vasto sobre determinado assunto, a possibilidade de compartilhar esse conhecimento, isso é de uma riqueza tão grande.
E isso tem um impacto na educação do mundo, assim, gigantesco. E a gente está só começando. Então, eu acho que essa mudança estrutural, e ela tem a ver com as ferramentas que a gente tem, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, mas também com o comportamento dessas novas gerações, que não vão ter mais paciência de ficar 4, 5 anos numa faculdade para poder ter uma profissão. Meu filho não fica 2 horas no cinema. Ele não consegue mais ficar no cinema. Ele assiste série, 40 minutos, de boa. Agora, ficar 2 horas no cinema é difícil. Difícil. Tem que ser bom o filme. Tem que ser porque bom. Senão... Tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Então, assim, só para complementar aquilo que você falou, que é uma visão, assim, que a gente realmente está só começando. E aí, quando a gente olha para os veículos de comunicação e para as instituições de educação que precisam aprender a trabalhar a educação online, porque é diferente do presencial. Total. Não é só gravar. Você tem que ter toda uma didática específica para o EAD, senão a pessoa não vai ficar, ela vai dispersar. Como é que você controla, não é controlar, como é que você acompanha o desenvolvimento desse aluno no EAD? Como é que você convence ele a estar na frente, prestando atenção, prestando né? atenção, Porque a tendência dele, na verdade, é fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, e com certeza a menos interessante vai ser a aula que ele está assistindo, a menos que você saiba de verdade entregar um negócio legal dele consumir. E vai profissionalizar muito o mercado, né? Os muita coisa pra acontecer ainda, né, Cris? Eles vão precisar subir a régua, vão precisar entregar produtos de cada vez mais qualidade. Acabou esse negócio de, putz, eu vou filmar um curso no meu celular e vou disponibilizar lá. Essa época já foi. Passou. Eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com produtos melhores, para entrega melhores. E essas são as pessoas que continuam no mercado. E a barra não desce, né? Essa barra não desce, ela só sobe, né? Não, só sobe. Então, assim, por isso que assim, a hora de jogar o jogo é essa. Porque você deixar um dia a mais, um dia a mais de dificuldade você vai ter pela frente. Mas a hora é essa, se você estiver vendo o episódio na hora que ele saiu, 1 mês depois, 3 meses depois... 2 anos depois. É igual o mercado imobiliário mesmo. A tendência é só subir. Não tem volta. Ô, Cris, eu tava te perguntando, para as pessoas, assim, a gente falou de branding, falou de marketing, só que tem um tanto de inspiração de vida, de saúde no conteúdo que você produz, ainda que não seja intencional, tá tudo lá, né? O que você acha que são as coisas que você mais motiva as pessoas, assim, o retorno que as pessoas te mandam no seu inbox, de tipo assim, putz, Cris, você tá me ajudando nisso. Quais são as coisas, pra quem tá assistindo e não te conhece, já devia estar seguindo, mas se não tiver, quais são essas coisas que as pessoas te dão um retorno que você mais transforma a vida delas com o seu conteúdo? Tá, a primeira coisa que elas mais me mandam é inspiração, assim, nessa posição de mulher, empresária, mãe que faz dinheiro, e não é dinheirinho. Então, muita gente fala assim, nossa, eu me espelho em você, eu me inspiro em você e tal. Então, tem essa preocupação com a saúde, com disciplina. Eu aprendi a ser disciplinada pela prática de exercício físico. Então, eu falei assim, cara, depois que eu aprendi a ter ritmo de exercício, ter disciplina, isso aconteceu para todas as áreas da minha vida. Sabe? Isso é muito legal, porque é uma coisa que só depende de você. Então, eu recebo muito isso, assim, como inspiração para mulheres. O segundo ponto que eu recebo é essa questão de marketing de conteúdo. Assim, entendi por que eu preciso criar marca. Como é importante isso. E eu acho que vem desse back de empresa, porque quando você vai consumindo orçamento sem saber direito o que você fala, chega no final do ano, você não tem recall de marca. Sabe? Então, isso é muito comum, as pessoas começarem pelo marketing antes do branding. E aí, chega no final, você fala, tá, qual que é a fortaleza de marca dessa empresa ou dessa pessoa? Nossa, eu não sei, ela falou de tanta coisa que eu não sei. Então, isso é uma coisa que as pessoas falam, putz, entendi o porquê que eu preciso ter uma mensagem única, o porquê que eu preciso criar uma marca forte e como essa marca forte pode impactar na minha estrutura de negócios, né, nas minhas coisas. Então, acho que são essas duas principais, assim. Inspiração como mulher e a segunda como branding e marketing a serviço de construção de negócio. Vamos deixar o recado para as pessoas. Eu não costumo fazer isso muito não, mas hoje eu vou fazer. Eu acho a Cris uma das pessoas mais especiais desse mercado. Eu acho que ela é uma pessoa que você que está aí do outro lado precisa acompanhar, porque eu acho que não só o conteúdo dela é bom, ela é uma pessoa muito especial, mas a Cris é uma pessoa muito correta, honesta,
muito séria com os propósitos e que aporta para esse mercado um background que tradicionalmente esse mercado não tem. De mulher de negócio que viveu muita coisa e que traz junto da jovialidade, da intensidade do que faz, muita competência e, se você assistiu esse vídeo até aqui, você já percebeu, muita consistência, muito conhecimento. Então, eu te acho uma das pessoas mais especiais do mercado. Eu tô deixando isso público aqui. Você sabe como a admiração que é eu nóis, tenho por você. mano! Mas então, eu quero deixar isso público, porque eu acho que a Cris é uma das pessoas mais especiais desse mercado. E você tá tendo a chance de assistir uma gigante ainda no seu terceiro ano de operação. Então fica de olho que tem muitos anos pela frente. Muita coisa para acontecer. Cris, obrigado. Ter você aqui é sempre um prazer. A casa é sua, tá bom? Tá bom. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Para as pessoas que acompanharam a gente do lado daí, você sabe que daqui a 2 semanas a gente tá junto. Em todas as plataformas de áudio. Todas as plataformas de áudio. Assina, se você tá no YouTube e não assinou o canal... Não, peraí. Se você tá no YouTube assistindo esse vídeo até agora... E não assinou o canal nem... E não assinou esse canal... A gente vai puxar o seu pé. Eu vou te falar uma coisa. Nós temos uma conversa muito séria pra ter. E a gente pode ter daqui a 2 semanas. Mas aí você já vai estar seguindo este perfil, tá bom? A gente se vê lá. Beijo, tchau. Beijo.